passar a palavra a Rosângela Coelho. Começa nesse momento a coluna Humanidade Sutil. Boa tarde a todos vocês que estão nos acompanhando pela Telecidade. Boa tarde, Luiz. Boa tarde. Bem, o tema que eu escolhi hoje para a coluna é um tema muito divergente. Até o fato de falar sobre ele, há muita divergência quanto à necessidade de falar ou não falar, se isso é relevante ou não. Bem, de início, eu já, no meu pensamento, falar do assunto, falar é relevante sim, mas o fato de existir ou não, não há relevância, que é a questão da alma dos animais. Bem, por quê? Eu trouxe para vocês alguns dados de várias religiões, algumas religiões dentro mesmo da sua esfera de mentor espiritual em comum, como o cristianismo. Dentro do cristianismo existe o catolicismo, o protestantismo, adventistas, e eles mesmos, entre eles, existe um pensamento diferente em relação à existência ou não da alma dos animais. Bem, a Igreja Católica, ela nos ensina que os animais, eles possuem uma existência temporal, ou seja, eles acabam quando eles morrem. Quando o corpo físico morre, o animal acaba, não existe mais, deixa de existir. Então, é uma existência temporal. Mas isso, é claro, que não justifica que a Igreja Católica apoia, ou pelo menos não deveria apoiar, atividades que patrocinem sofrimento animal. Aí, sofrimento animal também seria um outro termo que a gente teria que estudar bem a fundo mesmo, para saber o que é realmente sofrimento, né? Mas vamos nos ater a isso, a questão da alma. Bem, ainda em relação à Igreja Católica, eu trouxe um documento que eu acho que todo católico deveria ter, que é o Catecismo da Igreja Católica, onde estão todas as normas, todas as regras, está contido todo o pensamento da Igreja, o que ela acredita e o que ela não acredita. Então, seria interessante que todos os católicos tivessem esse livro. Por que eu trouxe? Porque há muita crítica quanto à Igreja Católica, dizendo que a Igreja prega uma coisa e faz outra. E não é verdade. Eu descobri isso recentemente e por isso eu trouxe para vocês. Então, eu vou ler o parágrafo 2417 do Catecismo da Igreja Católica. Ele diz o seguinte: Deus confiou os animais à administração daquele que criou a sua imagem. É, portanto, legítimo servir-se dos animais para a alimentação e a confecção das vestes. Podem ser domesticados para ajudar o homem em seus trabalhos e lazeres. Os experimentos médicos e científicos em animais são práticas moralmente admissíveis, se permanecerem dentro dos limites razoáveis e contribuírem para curar ou salvar vidas humanas. Então, eu só trouxe isso para ficar bem claro que está no Catecismo da Igreja Católica, que eles apoiam sim o uso de animais desde que não causem sofrimento desnecessário. Esse é o parecer. Bem, por que isso? Porque eles têm uma concepção de que os animais realmente não têm alma. Eu acredito que se eles tivessem uma concepção de que os animais têm alma, esse uso dos animais não seria permitido. Pelo menos eu penso assim. Posso fazer uma parte, Rosângela? Pode, claro. Na verdade, há uns 2 séculos atrás, até um pouco menos, a mesma instituição religiosa dizia também que os seres humanos de outra cor, os negros, também não tinham alma. Então, que Deus ilumine aqueles que falam em nome dele para que eles acordem, né? E evoluam. Exatamente, Luiz.
Bem lembrado, isso sim. Bem, o catecismo ele é mais recente, né? Ele foi, não sei exatamente a data dele, mas ele foi, me parece, assinado por Papa João Paulo II. Posso estar enganado, mas me parece que ele é mais recente, sim. Bem, então a Igreja Católica, aí as pessoas falam, e São Francisco de Assis? São Francisco de Assis, ele tinha uma relação muito próxima com os animais. São Francisco de Assis era vegetariano. Eu particularmente acredito que hoje, que ele não era vegetariano. Eles tinham uma relação de respeito com os animais, tanto que eles chamavam não só os animais, mas como o sol, a luz, os astros, os minerais, os vegetais, como irmãos menores. Ou seja, são irmãos porque estão na mesma existência que nós, mas não possuem alma. Então são irmãos menores. Bem, então eu realmente acredito que São Francisco, claro que ele deu um passo muito grande na questão da ecologia, da proteção do meio ambiente, sem dúvida. Bem, dentro ainda do cristianismo, os adventistas, eles já acreditam que tanto o homem, tanto os humanos como os animais, eles não possuem alma, eles são almas. Quando criados, o sopro de Deus criou a alma, tanto nos animais quanto nos seres humanos. Eles escolhem acreditar nisso, mas não conseguem ter uma certeza, não conseguem provar essa existência da alma dos animais. E o Espiritismo já afirma realmente que os animais possuem almas, que os animais, eles estão, é claro, eles possuem, na verdade, um princípio espiritual, e é que à medida que os animais vão evoluindo, eles vão adquirindo a mesma alma como a nossa, no mesmo sentido, talvez com o mesmo peso. Bem, o que difere muito os animais dos seres humanos na questão do espiritismo. Os animais, assim que eles desencarnam, eles são recolhidos por espíritos especializados, e esses animais entram num estado de letargia e eles reencarnam logo em seguida. Bem, isso é o espiritismo. Então, só a gente vendo até aqui, que dentro mesmo do cristianismo, porque os adventistas são cristãos, os católicos são cristãos, os espíritas também são. Dentro do cristianismo existe uma diferença de pensamento. Depois nós poderíamos também falar de outras religiões ou filosofias como os Hare Krishnas, que acreditam que todos os animais, as plantas, todos os humanos possuem alma. O budismo, que não acredita nem mesmo na alma como nós concebemos com um pensamento mais ocidental da existência da alma. O budismo, não sei se poderia ser esse termo, Luiz, mas o budismo mais puro mesmo. Também existem várias ramificações do budismo, mas eles não acreditam na existência da alma, nem no homem, nem nos animais, da forma como nós ocidentais concebemos. Bem, na verdade, tudo são manifestações do Deus, né? Isso. Na verdade... Dissociação da matéria, da energia. Sim, sim. De uma carga psíquica também. Então a ideia do panteísmo fica meio complicado para os ocidentais entenderem de uma forma mais clara como eles entendem, né? Realmente. Bem, por que estou falando da questão das religiões? Porque, para dizer uma única coisa, que as nossas ações em relação ao outro, ao direito ou ao respeito ao outro, não somente na questão dos animais, mas ao outro mesmo, não deveria ser pautada por uma questão puramente metafísica ou espiritual. Por quê? Porque nós, por mais sábios que nós sejamos, por mais conhecimento que os líderes religiosos possam ter, nunca, eu acredito, jamais irão conseguir aprovar a existência ou não da alma dos animais, assim como não conseguirão provar a existência ou não da alma dos humanos.
Porque isso seria dizer que então o catolicismo está certo quanto àquilo que ele prega e os adventistas estão errados. Então acho que nessa existência nossa, nesse plano, nesse mundo, não há como realmente a gente provar. Então, para mim, Rosângela Coelho, ativista dos direitos animais, toda pessoa que queira pautar e justificar uma ação dominante em relação ao outro, valendo-se de questões metafísicas, não deveria ser considerado, não deveria ser válido. Mesmo porque, mesmo nas questão entre os humanos, não dá para a gente dizer também que homem é igual a mulher. Eu não acho, realmente não é igual. Sempre vai ter algo diferente. Então, não dá. A gente tem que realmente respeitar e defender os direitos de acordo com o ser. Talvez o ponto crucial seja, e fundamental, seja se esse ser, ele pode sentir ou ele não pode sentir. Não se ele pode pensar ou não pode. Porque também, se nós pautarmos uma ação baseando-nos em relação ao fato, por exemplo, eu tenho direito porque eu tenho deveres. Isso também está errado, eu acredito. Porque uma criança que nasceu, um bebezinho, quais deveres que essa criança tem? Então, eu trouxe essa questão dos animais da alma. Por isso que eu disse que o assunto, ele, saber ou não saber, ele não tem relevância alguma. Mas a discussão sobre o assunto, ele tem uma certa e grande até relevância. Por quê? Porque pode nos abrir para um leque de questões na nossa vida, na nossa relação com os humanos, com os animais, com o planeta. Até que ponto que nós temos os nossos direitos de usar ou não usar, de matar ou não matar, de julgar ou não julgar. Luiz, por exemplo, hoje as pessoas querem deixar tudo muito igual, como se nós fôssemos realmente iguais. Eu não acho que os humanos sejam iguais, todos iguais. Eu não estou dizendo uma questão de peso, que eu sou melhor ou eu sou pior. Não dá para colocar todo mundo no mesmo conteúdo, no mesmo saco. Somos todos. As pessoas têm uma carga diferente de energia, as pessoas têm uma carga emocional diferente. Então, não dá para a gente querer fundamentar um direito dizendo que somos todos iguais. Não, porque o diferente também tem que ter direito. Rosângela, na verdade, nós vemos diversos aspectos que, nem o assunto que você entrou diretamente, mas eu acho que dá para fazer uma relação. Por exemplo, o ser humano, se você pega um bebê, uma criança, isso eu estou falando, todo mundo já sabe, mas eu acho que vale como exemplificação aqui. Pega uma criança, larga aquela criança no meio da selva. Algum animal a alimenta, como já vimos vários casos. Ou a criança é criada meio sozinha, meio largada, sem a família. Sabemos que ela acaba não apresentando traços típicos da nossa espécie humana. Ela acaba apresentando traços do animal que a ajudou, ela acaba crescendo de uma forma totalmente, diríamos, não civilizada, entre aspas. Ou seja, o ser humano necessita do ensinamento do outro ser humano, necessita da ajuda do outro ser humano para se transformar, para ser, na verdade, um representante, entre aspas, também digno da espécie humana. Senão ele não vai ter essas características que nós temos hoje. O ser humano não consegue. Qualquer outro animal, isso é comprovado também, ele pode ser criado, um leão mamando numa cachorra, um pato no meio de uma ninhada de pintinhos, ele vai depois ter as características da própria espécie, embora ele possa ter alguns tipos daquela espécie que o criou. Só que ele vai, num certo momento de sua vida, o instinto vai levar ele a ser aquilo mesmo. Então, nesse ponto de vista, o ser humano ele é inferior a todas as outras espécies. Eu coloco por aí, eu começo por aí. Outra coisa que você
talvez você não quisesse entrar, você me perdoa, mas eu vou entrar nesse assunto. A Igreja Católica, ela traça um paralelo e ela coloca que os animais podem ser usados, inclusive isso está até bíblico, né? Temos passagens de Paulo, né? Temos até no Novo Testamento, Paulo mesmo fala, né? Ele coloca que isso é admissível, o catecismo vem provavelmente em cima até do próprio apóstolo Paulo, sabemos disso. Só que uma coisa que você não entrou, eu que estou entrando com a minha responsabilidade aqui, na verdade a igreja está falando da alma, ou seja, não tem alma, pode ser usado, tudo bem. E a dor? Você falou do sentimento, e a dor? Ou seja, a igreja passa uma ideia de sentimento de não crueldade, contra a crueldade. Fazer sentir dor é ou não crueldade? Então, alguns assuntos que eu queria colocar nessa discussão contigo, Rosângela, na sua coluna, para a gente fazer alguns paralelos. Como essa mesma igreja, não estou criticando, eu nasci católico, fui batizado e tudo, não pertenço hoje, mas respeito, tenho muitos amigos, minha família inteira é católica, apenas não participo porque eu não tenho a fé no que eu tinha quando era criança. Hoje eu não me vejo como membro dessa igreja, não sou. Mas não é crítica, mas apenas umas pontuações ao tema que a gente é obrigado a fazer. Como há 150 anos o negro não tinha alma, podia ser feito o que quisesse com ele, hoje é o animal. Quem sabe ela não evolui nesse sentido? Então, eu acho algo bem interessante. Estou vendo que você está com o livro do Ernesto Bozano, que é um livro fantástico, eu já li, que fala sobre a alma dos animais. E essas pontuações eu acho que devem realmente ser feitas, devem ser colocadas. Na verdade, se fosse mais discutido isso, quem sabe não mudaria muita coisa, até mesmo a nossa alimentação. Nós nascemos já comendo carne, praticamente acostumados a isso, e tomando leite. Nós vimos aqui a coluna da Terra, 2 semanas atrás, esclarecendo sobre o leite. Na verdade, somos o único animal que toma leite depois de desmamado. O cachorro e o gato só tomam se a gente der. E de outra espécie ainda. Exatamente. E o cachorro e o gato também tomam de espécie porque a gente dá. A gente faz que eles tomem, que eles têm esses hábitos igual a nós. Então são realmente assuntos muito importantes que devem ser mais discutidos, só que por que não são? Todo mundo sabe a resposta. A Rosângela mais ainda. Por quê? Porque há muito interesse econômico em cima. Então, um grupo que é minoria vai lutar contra um outro grupo que é minoria, que tem o poder econômico, e tem um grupo que é o povão, o grande povão, do qual eu faço parte, lógico. Aquela minoria que tem dinheiro, tem poder, ela influi no povão e acaba fazendo o povão pensar que aquela outra minoria são pessoas que têm ideias do outro mundo, são como se fossem extraterrestres. Não é isso que está acontecendo, Rosângela? Exatamente. E por isso eu quis trazer essa questão da alma dos animais, para que as pessoas possam refletir um pouco. Não Você importa. crê na alma dos animais? Se eu creio, eu acho que eu vou escandalizar. Eu creio, pode falar. Escandaliza, eu acho. Eu creio. Eu creio, sim. Eu creio, não por uma faculdade de pensamento, de raciocínio meu, mas por uma experiência de vivência com os animais, eu creio. E creio mais ainda. Isso não escandaliza, mas talvez isso que eu vou falar a seguir escandalize sim. Eu creio que os animais, eles são seres superiores a nós. E justamente por isso. Porque eles não porque eles não matam, não roubam, não. Pela pureza realmente que eles trazem, justamente pelo sofrimento que eles suportam, que eu acho que nós não suportaríamos, e que você falou um pouco antes, por essa carga que eles carregam com eles, mesmo que eles sejam retirados e levados para outro local, eles conseguem manter uma carga que eu acredito que seja uma alma coletiva que os mantém, eles conseguem manter isso, de certa forma conseguem manter. Então eu acredito sim na alma dos animais, eu acredito na superioridade da alma dos animais. Vejam bem, eu não estou dizendo que os animais são melhores que os humanos, eu estou dizendo que eu acredito numa alma superior, numa questão metafísica, não estou me referindo à questão de direito de forma alguma. Então, para mim, o que é metafísico tem que ser dito
no cerne do plano metafísico, do cenário metafísico. Não estou atribuindo aos animais uma superioridade na questão de direitos, de forma alguma. E como até realmente muitos ativistas do direito animal fazem. Não penso assim. Eu não acho que o animal tem mais direito que uma criança, que um humano. Não, isso não. Acho que tem tempo ainda? Eu trouxe posso ler uma poesia? Eu não sou espírita, mas a poesia é espírita e eu achei realmente belíssima. Talvez o Luiz conheça. Que fala justamente sobre a alma dos animais e sobre o respeito que se tem que ter por todos os seres, independente se tem alma ou não tem alma. A alma é uma bonita flor, espírito encarnado no físico casco. Muita gente acredita que Deus é amor, outros acham que é um duro carrasco. Outros acreditam no que lhe convém, reconhecem a existência da alma, aos que iguais a eles são. Quanto aos outros, negam que lhe contém. Puro preconceito. Isto é muito triste, essa negação. Hoje acontece com os animais que o homem explora, justificando o abuso que lhe advém. Antigamente era com os negros e com a pobre senhora. A inexistência da alma facilita a aceitação do que vem. O poderoso subjuga o fraco sem se preocupar com nova aurora. Aquele que nega a alma ao outro, aquilo que todos têm, Deus a todos deu, ao mineral, homem, animal e flora. Uma alma que se modifica na evolução que vem, do átomo ao arcanjo, seguindo por toda hora, sem atalhos ou subterfúgios, a alma segue e vai além. Procurar diminuir seu irmão para poder dele explorar não faz bem a você e nem a ninguém. Essa é uma poesia, é um poema espírita. Ela foi psicofonia de Ricardo Luiz Capuano. E é interessante que eu estava pensando em fazer um comentário, até antes de ouvir a poesia, que dá para comparar muito bem o povo africano que veio para cá, trazido contra a vontade, como escravos, com os animais hoje. Hoje se fazem com os animais o que se faziam com os negros naquela época, né? Com o povo africano. Até eu lembro de uma poesia muito bonita do Castro Alves, Tragédia no Lar, não a tragédia no mar, que é o navio negreiro, todo mundo muito cultivado. A Tragédia no Lar é uma um pouco menos famosa, mas também muito famosa do Castro Alves, que ele fala ele relata toda a senzala fria, tudo. É um poema de mais de 200 versos, umas 7 páginas de livro. Ele vai relatando toda aquela senzala triste, fria, úmida, cheia de tristezas. E, num certo momento, ele começa a falar da escrava que está ali, embalando seu filhinho, e ela começa a cantar. Né? Ela começa a cantar: eu sou como uma garça triste que mora à beira do rio. As orvalhadas da noite me fazem tremer de frio. Me fazem tremer de frio como os juncos da lagoa, feliz da araponga errante que é livre, que livre voa. E por aí ela vai. Ela faz uma comparação com o animal, mas em outro sentido. Daí, num certo momento desse poema, ela para de cantar, ela ouve barulhos de passos, chega o senhor de escravo, o dono dela, chega um outro dono de escravo de outra fazenda e compra o filhinho dela. E arranca dos braços o filhinho dela. E até tem uma passagem que é emocionantíssima desse poema, que ela se joga nos pés do senhor de escravo, segura nas calças dele e pede, né? Senhor, basta desgraça de não ter pátria nem lar, de ter honra e ser vendida, de ter alma e nunca amar. Esses versos são fantásticos. Se Castro Alves tivesse escrito só esses 4 versos, para mim já seria a grandiosidade, para mim o maior poeta do romantismo brasileiro. E o filho sendo arrancado dela, nós vemos hoje os animais. O que fazem hoje com os animais? Arrancam os seus filhotes, ninguém sabe se ele sente aquilo ou não. Você que tem cachorros, que tem gatos, você sabe que o animal fica procurando o filhote. Você sabe muito bem disso. A gente vê
O animal fica procurando, e isso é a menor das maldades que é feita, perto do que fazem por aí. Então, apenas um paralelo que eu queria traçar, porque dá para ter hoje a luta dos animais igual à luta dos negros. Só que daí muitos falarão, mas um é ser humano, o outro não é. Tudo bem, cada um com a sua ideia, com o seu pensamento. É a luta pelo direito à vida, né? Exatamente. Nesse caso não é direitos humanos, não é direito dos animais, até porque nós somos animais também. E contra a crueldade. Né? É uma luta pela vida contra a crueldade. Acho que é isso que a gente tem que pensar. Bem, só quero deixar então a sugestão de livros, né? Hoje eu trouxe, como o Luiz falou, Os Animais Têm Almas, e realmente é um livro muito bom. Ele é espírita, né, Luiz? É espírita. Só que na verdade o Ernesto Bozano é um cientista, É né? cientista. Que se enganjou na causa espírita. Né? Exatamente. Mas vale a pena. Agora vamos, Rosângela, muito obrigado por mais uma vez Unidade Sutil, excelente a sua coluna como sempre, e eu vou deixar aqui para o André para o recado final e para encerrar o programa. André? Quero agradecer aos nossos telespectadores. Antes da gente encerrar, aqui um recadinho do diretor de cinema da WCA Filmes, o Claude Anthony, diz a respeito das nossas colocações que fizemos durante o começo do programa. Às vezes sinto como se pessoas como vocês da TV Cidade e nós da WCA Filmes lutássemos sozinhos a favor da cultura e educação. Entendemos que temos muitas pessoas sem utilidades ocupando os cargos públicos, né, e que não são capazes de representar a cidade e não dão a cara realmente para bater e representar o nosso povo. Então, esse é o recado do Claude Anthony, e que a gente deixa aí para vocês que fazem a cultura, que fazem a nossa cidade, pensar um pouquinho. E eu quero aqui, já que nós estamos falando das almas dos animais, deixar um recado para você que não teve alma e na semana passada, tá, cometeu um crime aqui próximo à TV Cidade, que eu não vou repetir aqui porque a gente já mostrou na nossa programação. Você não teve alma, mas aquele cachorrinho que se foi tinha alma sim, tá? E a gente gostava muito dele. A gente gostava muito dele. Lá em cima, a hora que você fosse cobrado aí no juízo final, seu nomezinho vai estar lá, tá? E eu acredito nisso, cada um acredita no que quiser. Tá bom, Luiz? Só para encerrar, a Rosângela vai fazer aqui, vai dar um parabéns para a pessoa que aniversaria hoje, e um parabéns meu do André, seguem juntos. Rosângela? Bem, quero dar os parabéns para Lucinha Casimiro, de Lorena, ela que é nossa amiga aqui no Literatudo, e ela me parabenizou pela coluna, o tema da coluna, e dizendo que seria no dia do aniversário dela, então não poderia esquecer. A gente manda um abraço, a gente te manda muita luz, muita harmonia. Bem, aproveitando, eu quero também mandar um abraço, que é aniversário hoje de uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas que é um ativista dos direitos animais também, que mora em São Paulo, uma pessoa muito jovem, um garoto ainda, que é o Jonathan. E depois ele vai saber que eu estou mandando a mensagem, mas é realmente um garoto que tem muitos conhecimentos e está lutando aí pelos animais, com poucos anos de vida que ele tem. Então, um abraço para os dois. E tem um parabéns, né? Parabéns, Lúcia Casimiro, parabéns também ao Jonathan, e até o próximo programa. O André, isso que eu ia falar, ele fala no próximo programa, que a gente vai comemorar no próximo parabéns para o Luiz Antônio Cardoso, que faz aniversário hoje. Parabéns para ele. No próximo programa. Parabéns, Luiz. Obrigado, André. Então, parabéns, Lucinha, Lúcia Casimiro, minha colega de escola, isso há mais de 20 anos atrás, e parabéns ao Jonathan.